Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro na sexta-feira, com cenas, no mínimo, inusitadas, que eu mostrarei aqui para vocês, que são reveladoras, de muitas situações que nós até antevimos aqui no nosso Portal do José, como o arremesso para o lixo da história de muitos personagens que fizeram muito mal ao Brasil, ao povo brasileiro, gente que com seu comportamento ajudou a matar seres humanos aqui no nosso país e que a gente jamais vai esquecer. Essa gente no lixo da história, parece que eles estão muito desconfortáveis ali. E estão ali se apresentando como pessoas humanas, pessoas solidárias, pessoas preocupadas com a democracia, com direitos humanos, com a liberdade de imprensa. Ora. Nós vamos aqui colocar algumas questões que são reveladoras de que essa gente é muito hipócrita, essa gente é muito bandida e agora eles estão se deparando com a lei. Vou conversar com vocês também sobre algumas movimentações do governo Lula, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, são formas de você ajudar a gente a crescer, a chegar a mais pessoas como você. E não esqueça de dar o seu comentário e o seu joinha também, tá bom? Lembrando que todos os dias eu abro um chat aqui para a gente bater um papo ao vivo antes de entrarmos no ar, onde eu sempre converso com vocês, interajo aqui sobre algumas questões do dia, enfim. E se puder também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar, de você estar aqui somando a sua energia com o nosso portal, tá bom, gente? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje todos os veículos de comunicação assim que leem os acontecimentos na política aqui no Brasil estão comentando a performance ontem do senador Rogério Marinho. E a performance dele, ele começou a se debulhar em lágrimas ali, um homem muito humano, muito preocupado com as pessoas, com a democracia, quase um frade franciscano. Ele me lembrou um conto do João Baldo Ribeiro, que tem o título de O Sorriso do Lagarto. Eu sempre me intriguei, por que o João Baldo Ribeiro tinha colocado um réptil na capa do seu livro, e porque o sorriso do lagarto eu me projetava, como seria um lagarto sorrindo, uma lagartixa que também é um réptil. Você consegue imaginar uma lagartixa sorrindo? É meio complicado, um sorriso vazio, sem os dentinhos ali de uma lagartixa. E isso me remeteu à figura do senhor Rogério Marinho, que a gente poderia classificar como o choro do robalo. Porque o choro do robalo, dentro d'água, você não vai conseguir perceber, Você nunca saberá se um robalo, desculpe aí, gente, eu não consegui imaginar outra coisa. Você não vai conseguir imaginar se o robalo está triste ou se o robalo está alegre, se ele está chorando ou se ele não está chorando. Então o choro aí do senhor Rogério Marinho foi o choro do robalo, Dá para fazer, o robalo também vai lembrar outras coisas também, O vocábulo é muito sugestivo quando a gente fala em bolsonarismo. E essa gente montou ontem no Congresso Nacional, no Senado, uma comissão chamada Comissão de Segurança Pública debate prisões do vandalismo do 8 de janeiro. Então foi quase uma sessão de catarse. Eles reuniram todos os golpistas que têm mandato ali no Congresso Nacional para ficarem fazendo lamúria, ficarem contestando Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Brasil não tem democracia, que nós estamos vivendo uma ditadura, que tem censura, perseguição, etc. Só para produzirem cenas para suas redes sociais. Porque qual é o efeito prático disso? Zero. Aliás, eu vou mostrar aqui para vocês algo que não foi mostrado em rede social nenhuma, até porque ninguém tem saco, para ficar assistindo quase 8 horas de bolsonaristas fazendo lamúria por ter ido para o lixo da história e estarem vendo ali pessoas encarceradas sem condição alguma de reverterem as suas condenações. Então, ontem todo mundo comentou, eu vi textos aí extremamente contundentes em relação ao senhor Rogério Marinho, que por conta desse tipo de situação aqui, Vamos ver se pega aqui. Aqui chorando, olha que coisa. Aí o papai dele vai, dá um abraço nele, o Magno Malta, dando tapinha, Todo mundo batendo palma. É uma coisa assim, é bizarro, o Mourão. Aí é o seguinte... Peço desculpas. É aquela coisa, Olha, gente... É fácil ouvir que te ouve aqui. Ah, meu Deus do céu. Gente, eu vou poupar vocês desse vexame, tá? Dessa vergonha alheia que a gente sente diante de um ser desse que ficou sem derramar uma lágrima,
diante das mais de 1 milhão de mortes que nós tivemos aqui no nosso país em função do comportamento dessa gente na pandemia. A gente não vê lágrima dessas criaturas em relação aos outros presos que estão aqui no Brasil, muitos deles presos sem terem sido condenados em segunda instância. A gente não vê ninguém se debulhar em lágrimas em relação às condições das carceragens aqui no Brasil, das instalações para menores infratores, ou para aqueles que se conflitaram com a lei, a gente não vê. No entanto, estão aí se debulhando Flávio Bolsonaro, o Magno Malta, Mourão, Dudu Bananinha, o Marcos Rogério. O que essa gente tem para dizer sobre direitos humanos? Enfim, e aí a gente foi vendo, né, o que foi acontecendo. Em dado momento, a gente viu também essa advogada aqui, que representa a senhora Gabriela Fernanda Ritter, representa ali os presos, né, do 8 de janeiro. E ela quis comover as pessoas com esse tipo de relato aqui. Vamos ver se pega aqui, vamos lá. E nós não somos números, né? Nós não somos números de uma ação penal onde está tudo generalizado. Né? Nós somos pessoas, são pais de famílias. Tem o Ezequiel, que tem 5 filhos, ele é o único provedor da família, ele permanece preso. Jaqueline, que é cuidadora da mãe com câncer, está presa. Seu José, que é casado, pai de 3 filhos, trabalhava 32 anos na mesma empresa. Ele foi... Gente, todo criminoso é pai de alguém, é filho de alguém, é esposo de alguém, é esposa de alguém, é vó de alguém. Isso não representa absolutamente nada na ficha criminal de uma pessoa. Quem quis destruir a democracia e mandar pessoas como eu e você que está me assistindo agora para a cadeia, quem quis nos calar, que quis nos mandar para Cuba, para Venezuela, quem dizia o tempo todo que a gente tinha que aceitar, que doía menos, pois bem, essas pessoas queriam destruir a democracia, destruir a sociedade em que nós vivemos, destruir a civilização. Então, eles têm que ser responsabilizados. E nós sempre avisamos essas pessoas. Eles estavam se comportando como alucinados, os canjicas do conto O Alienista de Machado de Assis. E agora, a lei está vindo, agora a repercussão é essa. E não adianta chorar, não adianta fazer comissão lá no Senado, que vão continuar presos. Demitido e o valor da FGTS foi bloqueado. Também uma das coisas que aconteceram foram que as contas das pessoas foram bloqueadas, os bens foram bloqueados. Tem uma família que me procurou que foi vender a moto para poder botar comida na mesa, porque o marido era caminhoneiro. E não cometeram banditismo e aconteceu isso. E aí, gente, o que ninguém mostrou foi a fala do presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, o Armando Sobral Hollenberg, que até eu não votei nele, eu votei na outra candidata, Cristina Serra. No entanto, ele representou a ABI de uma forma muito importante, de uma forma muito marcante. Ele desafiou ali, ele estava solitariamente nessa confraria dos insanos, né? Isso ninguém mostrou, então vou mostrar aqui para vocês, vamos fazer aqui, porque ele foi peitudo mesmo, né? Chegar ali naquele antro e dizer o que ele disse, vamos acompanhar aqui, vamos lá algumas falas. Momento que não podia passar em branco, não podia passar em branco, não podia passar em branco. Tinha que haver um momento de cobrança daquilo, e está tendo. Alguns podem divergir, tem gente aqui com muito mais qualificação do que eu do ponto de vista jurídico, mas o fato é que a pregação contra o regime instituído, digamos, assegurado pela Constituição, foi evidente, evidente. E me desculpe, houve, aqui o senador Flávio Bolsonaro, mas houve um agente catalisador disso tudo. E o agente catalisador, por coincidência, foi o presidente da República. Minha gente, o agente catalisador foi o presidente da República. Por quê? O presidente da República convocou 120 embaixadores. Ele mandou na lata, né? Vamos ouvir. Vou ser breve. Eu não vou ocupar os meus 20 minutos. Gente, vamos ouvir o Hollenberg. Vamos ouvi-lo. Por favor, gente. Foi o presidente da República. E isso é muito grave. Por quê? Gente, vamos deixar ele falar. Por favor. Eu teria direito a 20 minutos. Vou usar só 15. Só 15. Pois bem. Então, quando o presidente
Está agora sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando o presidente convocou 120 embaixadores para desqualificar o sistema eleitoral brasileiro. Não, isso é papel, desculpem, minha gente, vocês são patriotas, mas eu também sou. Eu também sou patriota. Só um minutinho. Eu, como cidadão brasileiro, gente, sou patriota. Vamos deixar ele falar. Gente, eu, como cidadão brasileiro, sou patriota. Então, gente. Gostaria de continuar falando. Gente, ele está aqui como representante da ABI. Por favor, vamos ouvi-lo. Existem as vozes discordantes? Existe. Por favor. Minha gente, basta ver as redes sociais antes, durante e depois do 8 de janeiro. As coisas sendo insufladas. Basta ver, eu queria que o general Mourão estivesse aqui. Como é que o exército brasileiro fica complacente com aquele acampamento, sem sentido nenhum do ponto de vista das Forças Armadas brasileiras? Calma, deixa eu comentar o seguinte. Não houve nada na história política brasileira, gente, só um minuto, tão grave como essa, a não ser o golpe militar de 64. Como é que foi tudo artigo? Ele bateu de frente mesmo, achei muito interessante. E eu tinha que compartilhar isso com vocês, né? Tem mais um trecho aqui da fala do Hollenberg, vamos pegar aqui. Então, o processo está aí. O deputado aqui gaúcho que estava aqui, que se colocou como da Polícia Federal, desqualificou a Polícia Federal. É a Polícia Federal que está investigando. É daí que os processos vão sair. Tem gente competente, está dentro da autonomia da Polícia Federal. Então, por que vai se desqualificar a priori o inquérito? Eu lamento muito. Como é que é uma mãe que tinha 2 filhos pequenos, se largou lá sei lá se foi de Porto Alegre e tal, para vir para cá e caiu nessa engabelada. Acreditar que essas pessoas que marcharam, que vieram, outra coisa. Já está provado. As gravações dos celulares do Mauro Cid e as coisas do Anderson, já está lá. Tem coronel conspirando claramente. E esse coronel que conspirou claramente, que está lá claramente. Cadê o presidente Bolsonaro? Não vai dar o golpe. Cadê? Onde é que está o golpe? Tem que dar o golpe. Tem que dar. Não é? Então é o seguinte. A história não dá para ser borrada, apagada. A história está escrita. Agora é uma questão de tempo para aflorar a verdade. Entende? É verdade. Agora, eu lamento muito esse sofrimento humano, as pessoas lá. Eu lamento muito esse depoimento que foi feito aqui. Lamento muito o fato que aconteceu no 8 de janeiro. Mas é o seguinte, nós temos que ter responsabilidade. É a Constituição brasileira que está em jogo. É o regime democrático que está em jogo. E nós temos que zelar quem é de bem. Quem é de bem? Quem é de bem tem que zelar pela democracia, pelo cumprimento da lei. Não pode sair agora pregando indireta ou diretamente o golpe. Não pode. É isso. Muito obrigado. Desculpe se desafilei ao coro dos contentes, mas acho que era minha obrigação. Eu estou representando aqui a posição majoritaríssima dos jornalistas brasileiros. Porque é o seguinte, deixa eu dizer. Estou. Gente, por favor. Então foi isso, chamaram lá o cidadão, o Hollenberg, para simplesmente passar pano para o que aconteceu, e ele simplesmente atropelou todo mundo. Enfim, depois dessa sessão de catarse da direita, o sorriso do lagarto ficou exposto ali. E o choro do robalo, né? Ou os choros dos robalos, né? Bom, gente, eu queria falar um pouco mais aqui com vocês sobre esse tema, eu vou esticar um pouco mais no nosso próximo encontro. Quem é Celso Sabino, deputado cotado para assumir o Ministério do Turismo? Já vai assumir o Ministério do Turismo. O que isso representa para o governo Lula? Por que é que o governo Lula, por que Lula está entregando a pasta do turismo para o Centrão? Bom, você já deve imaginar muitas coisas, mas eu vou trazer mais alguns elementos para a gente conversar mais tarde, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, e se você assistiu algum lagarto sorrindo, é porque tem alguma coisa errada nesse mundo, né? Eu fico por aqui, gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!